Olá, tudo bem? Temos aqui mais uma questão da nossa jornada 90 dias, 90 questões para o Enem 2020 e eu queria que você desse uma olhada numa coisa importante que é, essa questão teve 15% de acerto. Por quê? Porque ela mistura probabilidade, olha só, ela mistura probabilidade com a ideia de uma inequação, tá ok? Então a gente tem probabilidade misturado com inequação. O enunciado diz assim, veja só, o dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda do seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Então, olha uma coisa comigo, tem um detalhe aqui, ó, que é o seguinte, ao colocar uma placa. Então, ao colocar uma placa. Então, desculpa, ele já colocou uma placa, tá ok? Uma placa está lá. Sabendo disso, ele notou então que quando ele colocou uma placa, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é de 1 em 2 ou 50%. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios do seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99 sobre 100, também conhecido como 99%. Qual é a quantidade mínima, e aí vem outra palavra de destaque no enunciado, de novas placas de propaganda? Vamos lembrar de uma coisa? Ele já colocou uma. Eu quero saber quantas novas placas de propaganda a gente vai colocar aqui. Você quer ver uma coisa? A probabilidade de o sujeito perceber o anúncio é de 1 em 2. A probabilidade de perceber somada à probabilidade do seu evento complementar, que é não perceber, tem que nos dar o quê? Tem que nos dar 100%. Se a probabilidade de perceber é de 50%, probabilidade de perceber é de 50%, 1 em 2, a probabilidade de não perceber, que é o evento contrário, tem que ser os 50% também. Então, chance de perceber é 50%, chance de não perceber é 50%. Você quer saber o quê? Qual é a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas? Veja, qual é a única coisa que não nos interessa? A única coisa que não nos interessa é ele não perceber nenhuma. Então, olha só, se eu pegar aqui, ó, 1, que é o 100%, menos a probabilidade do sujeito não perceber todas, e aí vamos lá, quantas placas você vai pôr? Professor, não sei, essa é a pergunta. Então, você quer ver uma coisa? Probabilidade de não perceber, olha, o total menos a probabilidade de não perceber uma é 50%. Agora, menos a probabilidade de não perceber todas as N placas que eu vou colocar, tem que ser, vamos lá, pelo menos, então tem que ser maior ou igual a 99 sobre 100. Entendeu a jogada? Olha só, 1 é o total, 100%. 1 menos a probabilidade de não perceber a primeira, e de não perceber a segunda, e de não perceber a terceira, e de não perceber a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a décima, a milésima, sei lá, a milionésima, é o quê? 1 sobre 2, vamos colocar aqui, ó, 1 inteiro, que é o 100%, menos 1 sobre 2 elevado a n. Não perceber a 1, a 2, a 3, a 4 e assim por diante. Tudo isso tem que ser maior ou igual, tudo isso tem que ser maior ou igual ao quê? Maior ou igual a 99 sobre 100. Ou seja, se a gente vai levar essa ideia em conta, você vai me dizer que eu tenho o quê, pessoal? 1 menos 99 sobre 100 tem que ser maior ou igual a 1 meio sobre n, certo? Maior ou igual a 1 meio sobre n. Dá uma olhada comigo, dá para ler de trás para frente. Você vai me dizer que eu tenho lá, ó, 1 meio, eu falei 1 meio sobre n, mentira. 1 meio elevado a n. 1 meio elevado a n é menor ou igual a
1 menos 99 sobre 100, se eu tirar o mínimo, vai me dar 1 sobre 100. Vamos lá. Eu quero saber o quê? Eu quero que 1 sobre 2 elevado a n seja menor ou igual a 1 sobre n. Professor, 2, então, isso é a mesma coisa que 1 dividido por 2 elevado a n, que tem que ser menor ou igual a 1 sobre 100. Cuidado, hein? Nós estamos falando de quê? Estamos falando de uma fração. Então, você quer ver uma coisa? Se eu colocar aqui, ó, 2 elevado a 6, 1 sobre 2 na sexta, professor, é 64, isso. Vamos por aqui, ó, valores importantes. 2 na quinta é 32, 2 na sexta é 64, 2 na sétima é 128 e assim vai. Mas dá uma olhada comigo. Se eu colocar aqui, ó, 1 sobre 2 na sexta, eu vou por aqui, 1 sobre 2 na sexta é a mesma coisa que 1 sobre 64. 1 dividido por 64 é maior do que 1 dividido por 100. Então, não serve. Agora, se eu colocar 1 sobre 2 elevado à sétima, isso é a mesma coisa que 1 sobre 128. Professor, 1 sobre 128 realmente é o quê? Realmente é menor do que 1 sobre 100. Igual, a gente vai dizer que a gente não tem ali. Professor, então peraí. Quer dizer que o n tem que ser o quê? Quer dizer que o n tem que ser igual a 7. Detalhe, então, o número de placas n tem que ser igual a 7. Deixa eu pôr uma coisa aqui para você, ó. Isso representa o quê, pessoal? O total de placas. Mas me diz uma coisa, ele não tinha colocado uma placa já? Tinha. Então, qual é a quantidade mínima de novas placas que eu preciso colocar? Eu preciso colocar, pelo menos, no mínimo, novas 6 placas para que eu tenha o quê? Para que eu tenha 7 no total. A quantidade mínima que vai fazer com que 1 sobre 2 elevado a n seja menor ou igual a 1 sobre 100 é quando n for 7. Então, se já tinha uma placa e tem que ter pelo menos 7, a quantidade mínima de novas placas é igual a 6. Professor, mas eu poderia colocar 50 placas? Poderia, ia dar certo, né? Porque o número seria cada vez menor. Só que a pergunta não é essa. A pergunta é a quantidade mínima de novas. A quantidade mínima de novas placas é igual a 6, dado o fato de que ele já tinha colocado uma placa lá. A questão em si não é uma questão difícil, mas tem que lembrar de quê? Tem que lembrar de probabilidade. Eu vou deixar link para uma aula de probabilidade aqui embaixo, que eu acho que é muito importante para você revisar esse conceito lá. E se você gosta desse conteúdo, se você gosta das questões, se você gosta das aulas que são publicadas aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe link dessas aulas, isso me ajuda muito, é bem importante para o crescimento desse canal. Eu agradeço a atenção de todos, a gente se encontra na próxima questão. Até mais, tchau, tchau!